Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer sobre o nosso estudo sobre teologia sistemática. Nós vamos conceituar algumas coisas importantes com relação ao que é a teologia. Então, quando se diz que um livro trata, por exemplo, de teologia, isso implica mostrar a sua extensão, a sua ênfase e as limitações que a própria palavra tem. A palavra teologia, ou termo ou conceito teológico, tá? A palavra teologia é formada de duas partes. Theos, que quer dizer Deus, e logos, que é uma expressão racional, ou meios da interpretação racional da fé religiosa. Então, podemos dizer então que a teologia significa a interpretação racional da fé religiosa. A teologia cristã, portanto, é a interpretação racional, compreensiva da fé cristã. Existem pelo menos 3 elementos incluídos no conceito geral de teologia. Primeiro, teologia é inteligível, ou seja, ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada, racional e sistemática. Segundo, a teologia requer explicação, ou seja, envolve a exegese, a análise dos textos no original, a análise dos textos bíblicos e a sistematização das ideias teológicas, bíblicas e conceituais cristãs. Terceiro, a base da fé cristã é a Bíblia. Isso é muito importante quando nós tratamos de teologia. Por isso, a teologia cristã é um estudo baseado na palavra de Deus, na Bíblia. A teologia é a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus, ok? Então é muito importante você aprender esses 3 elementos incluídos na teologia, tá bom? Teologia inteligível, teologia requer explicação, ou seja, precisa de uma exegese, e terceiro, a base da fé cristã é a Bíblia, ok? Segundo lugar, muito importante quando nós estudamos teologia, quais são os tipos de teologia? Existem diferentes tipos de teologia e elas podem ser catalogadas de várias maneiras. Por exemplo, em primeiro lugar, por época. Por exemplo, a teologia patrística, fala dos pais da igreja. A teologia medieval, é a teologia que foi produzida na época medieval. A teologia reformada, a teologia que foi feita durante o período da reforma protestante, né? E a sua base é reformada. E a teologia contemporânea, que é a teologia dos dias atuais. Segundo lugar, além da teologia por época, também existem teologias por pontos de vista diferentes, como, por exemplo, a teologia arminiana, defendida por Jacó Armínio. A teologia calvinista, defendida por João Calvino. A teologia católica, que é diferente da protestante. A teologia bartiana, defendida por Karl Barth. Teologia da libertação e etc. Então, existem hoje vários tipos de teologias por pontos de vista ou perspectivas diferentes. E também existe um terceiro tipo de teologia que é por ênfase, como, por exemplo, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia apologética, a teologia exegética. Então, algumas dessas diferenças são muito importantes para todo aquele que estuda a teologia. Em primeiro lugar, muito importante a gente enfatizar, a teologia histórica, ou seja, a teologia histórica versa sobre o que os estudiosos, individual ou coletivamente, pensam a respeito dos ensinos da Bíblia, conforme os pronunciamentos dos concílios, ou seja, das reuniões, concílios, realizados pela igreja ao longo da história. E mostra como a igreja estabeleceu tanto o que é verdadeiro quanto aquilo que é errado. E serve também para guiar a teologia em seu próprio entendimento e declarações doutrinárias, o que a gente chama de credos, ok? Então, um estudante é capaz de chegar de maneira mais eficiente às suas próprias conclusões a respeito da verdade de Deus, quando conhece, então, as contribuições e os erros teológicos ao longo da história da igreja. E claro que houveram vários ao longo da igreja. Então, quando parecer apropriado, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essas histórias e algumas doutrinas dentro desses vídeos que nós estamos falando, ok? Segundo tipo de teologia, muito importante, a teologia bíblica. Apesar da expressão teologia bíblica ter sido usada, de várias maneiras, ela serve para quê? Para rotular uma ênfase específica no estudo da teologia. De maneira, claro, não técnica. Pode referir-se
a teologia, por exemplo, pietista, em contraste com a teologia filosófica. Pietista no sentido de piedosa, tá? E filosófica, baseada mais nas filosofias humanas. Ou então uma teologia baseada na Bíblia, em contraste com uma que interage com os pensamentos contemporâneos. Ou ainda, por exemplo, a teologia exegética, em contraste com a teologia especulativa. Exegética, baseado na exegese da palavra de Deus, das Escrituras, do aprofundamento das Escrituras, em vez de uma teologia apenas especulativa, né, segundo pensamentos humanos. Algumas teologias bíblicas contemporâneas, da perspectiva, por exemplo, liberal, que nós já falamos nos vídeos anteriores, enquadram-se nessa última categoria. Exegética, mesmo que sua exegese não represente fielmente o ensino da palavra de Deus. Muitas vezes também, seus escritos são apenas comentários a respeito de tudo aquilo que a Bíblia diz sobre assuntos como, por exemplo, o reino de Deus, as alianças, Deus, né, o próprio Deus. Se for, por exemplo, a teologia bíblica do Antigo Testamento, ou então questões como os ensinamentos de Jesus, de Paulo, do cristianismo primitivo, quando se trata da teologia bíblica do Novo Testamento. Então, tecnicamente, a teologia bíblica tem um enfoque bem mais penetrante do que esse que nós estamos tratando e falando agora. Ela lida de modo sistemático com o progresso histórico condicionado da autorrevelação de Deus na Bíblia Sagrada e na história do homem. Então, 4 características surgem dessa definição da teologia bíblica. A primeira delas, os resultados do estudo da teologia bíblica devem ser apresentados de maneira sistematizada. Nesse aspecto, ela é como as outras áreas dos estudos bíblicos e teológicos, ou seja, o sistema ou a maneira por meio do qual a teologia bíblica é apresentada não utiliza necessariamente as mesmas divisões que a teologia sistemática e não tende a usá-las, tampouco precisa também evitá-las. Pode, claro, caminhar junto com elas. Segundo, a teologia bíblica é centrada no contexto histórico e geográfico no qual ocorreu essa revelação de Deus aos escritores bíblicos. Investiga a vida dos escritores da Bíblia, as circunstâncias que os motivaram a escrever e a situação histórica dos destinatários dos seus escritos. Terceiro lugar, a teologia bíblica estuda também a revelação na sequência progressiva em que ela foi dada. Essa teologia reconhece que a revelação não foi completada por Deus de uma só vez, mas foi apresentada aos poucos numa série de estágios sucessivos e utilizando diversos grupos de pessoas, ou seja, a Bíblia é um registro do progresso dessa revelação de Deus e a teologia bíblica concentra-se nela. A teologia já, por exemplo, sistemática, em contraste com a teologia bíblica, considera a revelação como algo completo e fechado. Quarta coisa muito importante, a fonte da teologia bíblica, é claro, é a própria Bíblia, ou as Escrituras Sagradas. Então, na verdade, as teologias sistemáticas ortodoxas fazem o mesmo. Isso não quer dizer que a teologia bíblica ou a sistemática não possam ou não retirem material de outras fontes. Mas a teologia ou a doutrina por si só não provém de outra fonte que não seja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Ok? Terceiro tipo de teologia muito importante a gente enfatizar, a teologia sistemática. Ou seja, a teologia sistemática correlaciona os dados da revelação bíblica como um todo, para exibir sistematicamente a imagem completa da autorrevelação de Deus. Ok? Então é muito importante a gente entender tudo isso que está sendo falado. Qual é outra coisa muito importante a gente enfatizar aqui com relação à teologia? Outra coisa muito importante é que a teologia sistemática pode incluir o contexto histórico também e apologético. Quando nós falamos de apologético, nós estamos falando da defesa da fé cristã. E também existe todo um trabalho exegético para isso, mas é claro, nós nos concentramos na estrutura total da doutrina bíblica. Ou seja, teologia, resumidamente, tudo isso que nós falamos é descobrir, sistematizar e apresentar as verdades a respeito de Deus. A teologia histórica faz isso ao concentrar-se no que outros têm dito a respeito dessas verdades ao longo da história da igreja. Já a teologia bíblica faz isso ao considerar a revelação progressiva de Deus das verdades que Ele mesmo confiou a nós.
E em terceiro lugar, a teologia sistemática apresenta a estrutura total, doutrina por doutrina, de maneira sistemática, para que nós possamos compreender de maneira mais clara e objetiva. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então faça seus comentários abaixo, dê um joinha. Se tiver algum assunto, temas que vocês gostariam que nós abordássemos nesses vídeos instrutivos sobre teologia, escatologia, diversos temas sobre família, fé, qualquer coisa dentro do cristianismo, dentro que a gente souber falar, nós vamos estar abordando também. Deus os abençoe, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Que Deus derrame graça e glória sobre a sua vida. Amém.